Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal da Obra do Coração. Aqui no YouTube, obrigado por nos acompanhar. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Hoje no Evangelho de São Lucas, que eu deixo aqui na descrição do vídeo, Jesus faz uma pergunta. Com que posso comparar o reino de Deus? E ele faz duas comparações. Ele coloca a questão da semente de mostarda e a questão do fermento. Interessante que esse mesmo texto, ou esse mesmo fato, também nós vamos encontrar nos outros evangelhos de Mateus e Marcos. No entanto, lá eles vão dar uma ênfase maior para a questão do tamanho da semente de mostarda, que é minúscula, menor do que a cabeça de um alfinete. Então, mas aqui Lucas ele não dá ênfase para esse fato, porque a intenção dele é falar da expansão do reino. O reino tem essa capacidade de crescer, essa capacidade transformadora. Por isso que, pegando essa ideia, ele vai falar também do fermento, que adicionado a uma quantidade de massa, ele multiplica aquela massa, ele vai causar um inchaço naquela massa. É interessante essa outra analogia, porque é muito pouca a quantidade de fermento que se coloca para uma quantidade de massa, e comparando com aquela quantidade de massa, muito pouca. No entanto, consegue fazer um efeito em toda a massa. Assim também, quando fala da semente do grão de mostarda, depois ele vai dizer que aquela semente irá crescer e os pássaros virão fazer ninhos, né? Ou seja, aquela coisa minúscula, menor que um grão, uma cabeça de um alfinete, talvez até menor que a metade da cabeça de um alfinete, ela irá crescer e ela abrigará pássaros e etc. Ou seja, ela terá um volume maior. Olhando para essa imagem, nós podemos ver a presença da igreja no mundo, a expansão da igreja, a expansão do reino, isso olhando para a história, do ponto de vista histórico, e nós podemos ver quantas nações se abrigaram ali na igreja. Então, trazendo para nós hoje, para a nossa realidade, nós podemos entender como esse reino causa em nós essa transformação. Ou seja, nós podemos pegar, a partir de um dado momento da nossa vida, a partir de uma experiência concreta com Deus, seja de uma experiência cognitiva, seja de uma experiência mesmo de oração, seja qual for o modo como você iniciou um processo de conversão. Observe que aquele encontro com a verdade, aquele encontro com a palavra que fez você buscar Deus, então aquilo foi um momento específico na sua história e na sua vida, também como aconteceu na vida dos santos. No entanto, foi o suficiente para escrever a sua história a partir daquele momento, daquele encontro. Por isso que nessa analogia, nessas comparações que o Evangelho de hoje traz para nós, são coisas pequenininhas que vão crescer. Um pouquinho de fermento vai fazer um grande efeito, e uma pequena semente vai se tornar uma grande árvore. Hoje, esse poder transformador do reino de Deus continua operando dentro de nós, porque o reino de Deus é a pessoa de Jesus Cristo que nós abraçamos, que nós acolhemos na nossa vida, e essa presença de Jesus em nós é o que nos transforma. Recentemente, na Suécia, uma criança foi obrigada
a tirar um crucifixo do pescoço. Eu ia fazer uma foto com um grupo de amiguinhos na escola e aquela pessoa responsável ali por aquele momento não aceitou que uma criança, tivesse com um crucifixo no peito. Quer dizer, nós temos hoje uma situação diferente. Durante toda a história, o reino de Deus se expandiu, o anúncio da palavra, o evangelho se expandiu, e essa palavra, como ela é viva, então quando ela chega, ela toca, e quando as pessoas entram em contato e conhecem Jesus através do anúncio da palavra, claro que essas pessoas têm ali as suas vidas transformadas. É essa questão do fermento, né? Do pouquinho de fermento que se coloca e é suficiente para transformar uma vida. Mas nos dias de hoje nós encontramos uma grande oposição ao anúncio do reino, uma grande oposição ao próprio Rei Jesus. Aqui cabe a nós divulgarmos, anunciar a palavra, enviar esses vídeos tanto do nosso canal quanto de outros canais de evangelização para quanto maior número possível de pessoas, porque é sempre um encontro com a palavra que poderá causar essa transformação no mundo. E nós aqui devemos aproveitar o espaço que temos para fazer a nossa parte de evangelização. Que o reino de Deus possa crescer sempre dentro de nós. Que Jesus possa crescer sempre dentro de nós. E assim a nossa vida seja diariamente transformada. Que a nossa vida diariamente tenha sentido com a presença de Jesus em nós. Obrigado por acompanhar, compartilhe, comente e que Deus nos abençoe. Dê o like, curta, né, para que o vídeo suba, não sei explicar direito como é isso, mas enfim, dizem que é importante, né? E eu acredito que seja realmente. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.